sistema de saúde ainda está focado muito no tratamento das doenças e menos na prevenção. Precisamos ter um olhar muito forte para realmente optar por aquelas tecnologias que trazem um benefício real para o paciente. A saúde suplementar, ela acaba realmente permitindo uma saúde de qualidade para um número restrito de pessoas, aproximadamente 51 milhões, como a gente conseguiu transformar a tecnologia para ampliar o acesso e agora a gente consegue oferecer isso para todos os pacientes no Brasil. Então, aquele meu conhecimento inicial, ele foi fundamental para hoje eu ser a gestora que eu sou. Temos uma ambição futura muito importante de sermos um dos grandes players de saúde no Brasil. Nós sabemos que a diversidade promove mais capacidade de inovação, promove mais capacidade de reação diante de ambientes incertos. O tema saúde ganhou um espaço muito maior na pauta da sociedade desde a pandemia e sob diferentes aspectos. Hoje em dia, a gente fica sempre pensando em qual vai ser o próximo vírus, qual será a nova onda de infecção e se a gente vai ter vacina para lidar com tudo isso. Ao mesmo tempo, a gente pensa no envelhecimento. A gente vai viver muito mais e a gente já sabe que algumas doenças vão aparecer com muito mais frequência, como é o caso do câncer, porque teremos esses anos adicionais. E aí a gente fica se perguntando como é que vai ser para o sistema suplementar de saúde lidar com esse cenário tão desafiador. Aliás, essas empresas já vêm vivendo momentos de bastante pressão por conta do aumento da sinistralidade que a pandemia trouxe, o aumento dos custos e também o aumento dos custos para os usuários dessas empresas e, consequentemente, aumento da inadimplência, uma espécie de espiral negativa que tem trazido uma pressão que alguns chamam de crise para o setor. Mas não são só más notícias que a gente tem quando o assunto é saúde. A gente está vivendo uma fase de um avanço inédito, tanto do ponto de vista de ciência quanto de tecnologia. Isso significa diagnósticos muito mais rápidos, precisos e tratamentos muito mais eficazes. Diante disso tudo, é possível acreditar e esperar que esses anos adicionais de vida que a gente vai ter e que a medicina está proporcionando terão muito mais qualidade de vida. E é para falar sobre esses assuntos todos que a nossa convidada, a doutora Jeane, cardiologista, está aqui. Acho que não poderia ter uma pessoa mais adequada para discutir todos esses aspectos da mudança do setor de saúde do que ela. Afinal de contas, além de ser uma médica extremamente credenciada, ela comanda hoje uma das maiores e mais relevantes empresas de saúde, que é o Grupo Fleury. O Grupo Fleury tem hoje um valor de mercado na casa de 8 bilhões de reais, faturou em 2023 7 bilhões de reais e está aí num movimento de expansão, de aquisição, de consolidação do setor. Doutora Jeane, eu quero agradecer muito pela sua presença aqui hoje. Um prazer estar aqui falando sobre algo tão importante para toda a sociedade, que é a saúde. Então, muito legal a gente estar aqui nessa oportunidade. Legal. Doutora Jeane, eu queria começar então fazendo essa primeira pergunta. Como é que está hoje o quadro do setor de saúde? A gente viveu então, como eu acabei de descrever, um momento de bastante desafio, de bastante pressão sobre a saúde financeira dessas empresas. Será que a gente começa a chegar naquele momento em que o pior já passou ou a pandemia trouxe um impacto ainda que vai permanecer por muito tempo sobre as empresas? Vamos aqui analisar alguns aspectos que você já abordou. Primeiro, nós temos uma tendência no Brasil de envelhecimento populacional. Isso, de uma maneira geral, aumenta o número de doenças crônicas. Não só o Brasil, mas todo mundo vive esse desafio de como equilibrar os custos com saúde, com a população envelhecendo, com o número maior de doenças. Você citou as doenças oncológicas, não só as doenças oncológicas, mas doenças cardiovasculares, as doenças crônicas, elas acabam impactando em uma maior demanda de uma maneira geral. Além disso, nós temos situações pontuais que foi o pós-pandemia, onde as pessoas deixaram de utilizar o sistema de saúde no período da pandemia e agora no pós-pandemia nós vivemos um aumento também de utilização de uma maneira geral. Temos aqui alguns desafios muito grandes no setor de saúde. Primeiro é o acesso. Hoje nós temos uma população onde 25% dos brasileiros têm acesso à saúde suplementar e nós temos um sistema do SUS que é extremamente estruturado, com atenção primária, com os programas de vacinação, mas que é fato, tem uma grande demanda. Quando olhamos para o sistema de saúde suplementar, nós temos alguns desafios relacionados à necessidade de maior integração do cuidado, a necessidade hoje de
temos realmente uma coordenação e um olhar mais preventivo. O sistema de saúde ainda está focado muito no tratamento das doenças e menos na prevenção. Com essa maior demanda, envelhecimento populacional, precisamos atuar, todos, a sociedade precisa atuar em mudança de hábitos de vida, em prevenção, em diagnóstico precoce e em maior coordenação da jornada de cuidado. Um outro aspecto interessante é que o sistema de saúde brasileiro ainda é bastante fragmentado, ou seja, existe espaço de consolidação para a captura de sinergia. O Grupo Fleury também está passando por essa jornada, mas cada vez mais o olhar de como nós damos o melhor desfecho para a situação clínica com o menor custo, ou seja, como a gente gera valor para o sistema, é uma grande necessidade para todo o sistema de saúde. Então, são várias variáveis, mas é claro, algumas empresas, como o próprio Grupo Fleury, que atua mais em medicina diagnóstica, que tem um olhar para prevenção, que tem um olhar cada vez mais para a integração de cuidado, vem aí desempenhando um papel importante, assim como outros players de saúde, e nós temos uma ambição muito grande com relação a um posicionamento de protagonismo nesse sistema de saúde ainda fragmentado. Doutora Jane, você fala muito em integração como um caminho, né? Como uma necessidade para lidar aí com toda essa questão de acesso, etc. Estamos integrando, quer dizer, esse movimento está sendo feito tanto pelas empresas, pelo setor privado, como pelo próprio governo. Em que momento nós estamos nesse processo? Isso é uma jornada, eu acredito que nós estamos em direção a uma boa integração, mas ainda no início. Quando eu digo integração, tem dois aspectos. O primeiro é realmente o paciente ter acesso à sua informação de uma maneira integrada ou a serviços cada vez mais integrados. Eu trago aqui alguns exemplos onde a gente vem atuando nessa integração de jornada. Claro que o Grupo Fleury é conhecido como uma empresa que faz a medicina diagnóstica, mas desde 2021 a gente tem lançado outros serviços olhando para algumas especialidades. Então, em determinadas especialidades, como a ortopedia, nós fazemos desde a consulta, integrando com o diagnóstico, integrando com o tratamento como uma fisioterapia ou uma cirurgia de menor complexidade. Isso tudo dentro de um ecossistema onde o paciente se sente cuidado, ele tem uma experiência mais fluida. Essa integração de cuidado evita desperdícios, evita repetição de exames, evita perda de tempo durante o tratamento do paciente e claro que a gente tem uma oferta para as operadoras de um olhar mais integrado, como nós dizemos. Isso é um exemplo pontual. Cada vez mais o sistema público, o sistema privado vem trabalhando em soluções para integrar informações ou para integrar serviços de uma maneira geral. A própria opção de alguns serviços que são mais verticalizados, que olha para a linha de cuidado, ele tem esse olhar de integração. Como se dá a redução de custos efetivamente quando a gente pensa em melhora no processo de diagnóstico? Acho que é muito interessante quando você coloca que existe um investimento alto, né? Custa caro você melhorar tecnologicamente o processo de diagnóstico, mas isso tem um resultado lá na frente. Como é que é essa relação do Fleury, né? Das empresas de diagnóstico com as operadoras? Porque a gente sabe que tem, às vezes, um entendimento diferente a respeito desse aspecto entre desses dois elos da cadeia. Primeiro, é importante lembrarmos que medicina diagnóstica, de uma maneira geral, corresponde a aproximadamente 20% do custo total da saúde suplementar. E quando a gente olha para a medicina diagnóstica, tem um aspecto importante de acompanhamento de paciente crônico, tem um aspecto de diagnóstico precoce e tem um aspecto que cada vez mais a gente tem incorporado novas tecnologias que ajudam sim a manter esse paciente crônico cada vez mais controlado de forma ambulatorial. Então, embora exista toda a preocupação com relação ao custo de saúde, é preciso cada vez mais utilizarmos adequadamente os recursos. Investir em prevenção, investir em acompanhamento de um paciente, evitando que ele tenha um evento agudo, acaba contribuindo para a sustentabilidade que, uma vez que o evento agudo, em geral, custa mais caro. Então, é por isso que nós dissemos que controle de crônico é fundamental, prevenção é fundamental,
para que a gente consiga equilibrar e trazer mais sustentabilidade no longo prazo. Tecnologia é outro aspecto importante. A saúde, de uma maneira geral, ela vem sofrendo um avanço tecnológico muito grande, seja em termos de novo conhecimento, seja em torno de novos testes disponíveis, seja em relação a novos tratamentos que hoje avançam de uma maneira muito rápida. E isso é ótimo porque oferece novas opções, oferece a oportunidade de aumentar a longevidade, por outro lado tem um custo. Por isso que o uso adequado dos recursos é fundamental, como eu mencionei, mas também a incorporação de tecnologia seguindo critérios muito claros em relação a benefícios clínicos que essa tecnologia traz. Mas eu acredito muito que a tecnologia é um viabilizador de aumento de acesso, é um viabilizador de não só prolongar a vida, mas também, cada vez mais, melhorar a qualidade de vida. Precisamos ter um olhar muito forte para realmente optar por aquelas tecnologias que trazem um benefício real para o paciente. A gente vai falar um pouco sobre essas tecnologias. Eu tive a oportunidade de visitar o Centro de Tecnologia do Fleury. Realmente tem muitas coisas impressionantes que trazem bastante otimismo, né? Para a identificação ali das doenças, para os tratamentos. Acho que algo como 20% da população brasileira apenas tem acesso ao sistema suplementar de saúde. Qual é o compromisso, qual é o papel do setor privado para ampliar esse acesso? Mas como médica, como é que você se sente olhando essas estatísticas, esses números? Excelente. Primeiro que hoje 51 milhões, são os últimos dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, têm acesso à saúde suplementar. Claro, novamente, eu enfatizo que nós temos um sistema de saúde universal que é fundamental. A pandemia mostrou a importância do SUS para dar acesso a todas as pessoas no Brasil, e temos um sistema de saúde que muitas vezes ele é valorizado, inclusive externamente, tem um programa muito importante. Mas a saúde suplementar, ela acaba realmente permitindo uma saúde de qualidade para um número restrito de pessoas, aproximadamente 51 milhões atualmente, e existe o olhar de que cada vez mais, contribuindo para a sustentabilidade, para que esses custos estejam sob controle, para que a utilização seja adequada, para que a gente consiga equilibrar não só o que hoje os pagadores recebem das empresas, porque nós temos hoje aproximadamente 70% do custo da saúde suplementar, ele é suprido pelos planos corporativos das empresas, e dando isso como um benefício aos seus colaboradores. E precisamos ter um olhar de utilização de recursos de forma adequada para poder ampliar o acesso. Quando eu digo ampliar o acesso, tem não só para que as pessoas tenham acesso à saúde suplementar, mas de uma maneira geral, usando tecnologia hoje, por exemplo, a gente consiga baratear isso. Um exemplo é a telemedicina, onde hoje a gente consegue resolver coisas mais simples por meio de uma telemedicina em todo o Brasil e mesmo em regiões mais distantes. Nós sabemos que nós temos um número grande de médicos e outros profissionais de saúde no Brasil, mas eles estão distribuídos de maneira heterogênea, muito mais nos grandes centros. Então, a tecnologia permite isso, por exemplo, por meio da telemedicina, o acesso aos profissionais mais especializados. Então, como a gente consegue não só ampliar o número de pessoas com acesso à saúde suplementar, mas também levar as tecnologias para todo o Brasil. Por exemplo, o Grupo Fleury hoje, ele tem o apoio diagnóstico como um dos serviços. Hoje nós trazemos amostras de sangue de mais de 2.200 cidades em todo o Brasil, oferecendo acesso a alguns testes bastante sofisticados, que nós chamamos de testes esotéricos, que, por exemplo, a gente processa em áreas técnicas de maior porte, porque tem um investimento tecnológico e de profissionais muito grande, a gente consegue oferecer isso para muitos laboratórios, mais de 7 mil laboratórios parceiros em todo o Brasil. Isto é ampliação de acesso.
Como médica, eu vejo a importância disso, porque o médico que está lá na ponta, muitas vezes, precisa de um exame, de um resultado de exame, para completar o diagnóstico e para direcionar o tratamento. Esse tipo de serviço de apoio a outros laboratórios é um exemplo de ampliação de acesso. E nós temos inúmeras outras situações onde cada vez mais levar este avanço para o paciente que está na ponta, ele é fundamental. Num país continental com dificuldades de deslocamento, esta é uma forma de ampliar acesso e esta é uma forma também dos profissionais médicos se sentirem aí conectados com todo o desenvolvimento tecnológico que existe na área de medicina e saúde, mas também podendo oferecer para os seus pacientes o cuidado adequado. Por meio da genômica também é possível hoje ter diagnósticos muito mais rápidos, a partir dos quais é possível dar um direcionamento muito mais preciso para os pacientes, por exemplo, oncológicos. Você não quer contar um pouquinho sobre isso? Essa é uma das tecnologias desenvolvidas pelo Fleury, não é isso? Nós fomos um dos pioneiros a implementar testes da área de genômica no Brasil e temos também o sequenciamento de próxima geração, com painéis que são bastante sofisticados, onde realmente nós temos aí muitos dos testes disponíveis hoje como uma plataforma de uma maneira geral que nós chamamos de genômica. E temos inclusive uma parceria, acabamos de finalizar uma parceria do Gênesis com o Hospital Israelita Albert Einstein, onde nós somamos forças de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento de novos testes, para oferecer aquilo que tem de mais moderno na área de genômica. Esta importância, por exemplo, na área de oncologia, nós temos aquilo que chamamos de medicina de precisão, ou seja, conseguimos fazer análise de um determinado tipo de câncer num determinado paciente e o resultado destes testes, que inclusive muitos usam inteligência artificial também, porque nós temos uma quantidade muito grande de informações a serem analisadas, elas permitem um tratamento mais específico para aquele determinado tipo de câncer. E aí nós temos alguns aspectos muito importantes relacionados a esse avanço tecnológico. O primeiro deles é oferecer um tratamento mais adequado e muito mais, de uma maneira geral, efetivo para aquele paciente. O segundo aspecto é olhando para o sistema de saúde. Cada vez mais, esse tratamento direcionado, evitando os tratamentos, os protocolos generalizados, também ajudam a reduzir custos em saúde. Então, olhando para o aspecto de Health Economics, nós temos uma série de dados que muitas vezes o uso de um teste específico para um determinado tipo de câncer, como o câncer de mama, ele evita a utilização de protocolos de quimioterapia para todas as mulheres. Não só melhorando a qualidade e a chance de sobrevida daquela mulher, mas também evitando custos para todo o sistema de saúde. E um terceiro aspecto é que isso está numa evolução muito grande, ou seja, a cada dia surgem novas informações e, como eu mencionei anteriormente, o uso de inteligência artificial também nos ajuda a manter essas informações mais precisas para os médicos que acompanham essa área. Então, são vários aspectos que nós estamos lidando aqui. Realmente, uma tecnologia que é o exemplo de como lá atrás, todo o sequenciamento do genoma humano, que custou muito dinheiro e levou muito tempo, hoje nós conseguimos fazer isso de uma maneira rápida. É como a gente conseguiu transformar a tecnologia para ampliar o acesso e agora a gente consegue oferecer isso para todos os pacientes no Brasil. É possível definir qual é o próximo grande desafio? Está no campo da oncologia, nas questões cerebrais, digamos. É possível dizer qual é o próximo avanço importante que a gente está para conquistar? Temos vários avanços na medicina. Cada vez mais a gente vê, por exemplo, a inteligência artificial ajudando no aspecto de aumento de produtividade, aumento de qualidade, tirando algumas atividades repetitivas dos médicos para que eles possam ter esse olhar humanizado, ouvir o paciente e cada vez mais a gente tem outros avanços. Você mencionou a questão, por exemplo, de declínios cognitivos. Com
o envelhecimento da população, e já nos Estados Unidos surgem drogas, por exemplo, para tratamento de Alzheimer, que passa pelo processo de FDA. Nós também fomos pioneiros no Brasil a lançar um teste que, pelo exame de sangue, conseguimos fazer o diagnóstico de Alzheimer. Isso também faz parte dessa visão de novos testes, de inovação, que o Fleury sempre carregou na sua cultura, mas que é expresso por meio de lançamento de novos produtos e serviços e que atendem à necessidade da população. E, cada vez mais, recentemente a gente também lançou um centro integrado neurológico para integrar esses novos exames e ter um olhar para as doenças neurológicas, para declínios cognitivos, que é outra área que vai avançar. Então, olhando para esse aspecto de envelhecimento populacional, nós temos também a perspectiva de criar centros para oferecer soluções. Mencionamos ortopedia, oftalmologia, estamos atuando também na área de oncologia, ou seja, ampliamos os nossos serviços para além da medicina diagnóstica, lembrando que medicina diagnóstica continua sendo o nosso core. 92% da nossa receita total vem de medicina diagnóstica, mas oferecemos serviços mais integrados, olhando para essa perspectiva de novas, para estarmos na vanguarda da medicina e saúde. Falando do negócio agora, doutora Jeane, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está o processo de integração com a Hermes Pardini, que foi uma fusão muito grande, né? Permitiu que o Fleury desse um salto em termos de tamanho, de alcance, né? Inclusive do ponto de vista regional, mas também traz muitos desafios, culturas diferentes, muitos profissionais. A empresa já está conseguindo colher ali os frutos positivos dessas sinergias. Queria que você contasse um pouco em que momento vocês estão. A combinação de negócios entre Grupo Fleury e Pardini, que foi concluída em maio de 2023, realmente traz um aspecto de complementariedade do negócio muito grande. Não só complementariedade regional, nós passamos a atuar em regiões onde nós não tínhamos unidades de atendimento, como Minas Gerais, Pará, a região de Goiânia, mas também de negócios, uma combinação entre negócios B2C, unidades de atendimento, e negócios B2B por meio do Lab to Lab. Claro que o processo de integração, ele é um processo bastante desafiador. Nós temos duas empresas com culturas convergentes e este processo de integração, que foi muito planejado durante todo o período que a gente estava para aprovação do CAD, ele envolve o aspecto de integração de cultural, integração de captura de sinergias e também integração de processos e sistemas. Estamos muito confiantes e executando este plano de integração, já capturando parte do benefício de uma combinação muito desejada pelas duas empresas ao longo do tempo. É um processo que exige dedicação. A diretoria executiva, o management, o tempo inteiro acompanha por meio de governança, por meio de rituais, de realmente acompanhamento de todas as 60 iniciativas relacionadas à captura de sinergia. Temos, ao longo do tempo, já uma série de marcos que mostram essa integração. Por exemplo, a oferta de exames do portfólio original de Fleury para esses laboratórios parceiros, ou mesmo a oportunidade de negociação com os fornecedores para que a gente possa capturar essas sinergias, e este é um processo que continua acontecendo. Nós colocamos um valor de potencial de sinergias para serem capturadas ao longo dos 3 anos, e nós estamos acompanhando isso e muito confiantes nessas capturas. Quando uma empresa como o Fleury se expande e sai de São Paulo, vocês encontram peculiaridades muito diferentes? Trouxe alguma surpresa no processo de integração? Tem alguma peculiaridade que você pudesse compartilhar? Alguma adaptação que vocês precisaram fazer na forma de atender, na forma de cuidar do negócio, por conta dessa expansão regional? São aspectos muito interessantes e positivos. Lembrando que a gente já vinha de um processo de várias aquisições.
Ou seja, de 2017 para cá, nós fizemos um total de 17 aquisições, entrando em algumas regiões onde a gente não estava anteriormente, por exemplo, em Vitória, ou mesmo fazendo aquisições de medicina diagnóstica em locais onde a gente já estava para capturar sinergia. O interessante é que a prática médica ela é regional e respeitar essa cultura local é fundamental. Este foi um aprendizado ao longo da história do Grupo Fleury, ou seja, manter o relacionamento com a comunidade médica, com as operadoras locais é fundamental. E é por isso que quando a gente faz uma aquisição, a gente costuma tentar manter toda a equipe médica, todo o management local, para que a gente mantenha este relacionamento e a marca regional. Quando a gente fala de combinação de negócios de Pardini, é muito maior, é um processo muito extenso. Tivemos muitas surpresas, algumas mudanças daquele plano original, mas é claro, quando você tem uma mudança, por exemplo, numa determinada sinergia que você vê que não vai capturar com aquela ação, imediatamente a gente já substitui por outra ação. O fato de termos nos planejado nos permite isso e claro que é um programa de captura. Agora, o mais interessante é o aspecto de pessoas. É uma riqueza muito grande contar agora com 22 mil colaboradores como grupo, mais de 4.900 médicos, uma oportunidade de troca de conhecimento que é fantástica. O tempo inteiro estamos aprendendo e o tempo inteiro ensinando. Então, é um processo muito rico, é um processo que dá muito trabalho, né? Não só estar presente com as equipes, poder fazer uma reestruturação e aprendizado mesmo, mas é um processo onde a cada dia surgem novos desafios. E o interessante é isso, né? Vários desafios que você vai enfrentando. Isso é um processo de aprendizado contínuo, como uma organização e principalmente como gestores, aprender com tudo isso é fantástico e nós fizemos realmente uma integração dos times que está sendo muito aí com um potencial muito grande de capturarmos bons frutos. Por falar em desafio, acho que não tem entrevista que você não conceda em que as pessoas não perguntem sobre a sua mudança, a sua decisão de fazer essa transição, digamos, né, da medicina para a função de gestora. Obviamente, você está ali numa cadeira que reúne aí os dois aspectos, as duas profissões, mas eu queria saber um pouco que você falasse um pouco sobre isso. Em algum momento você já mirava, quando você começou ali na medicina, na empresa, mudar para a gestão? Foi algo que aconteceu sem você esperar? Enfim, eu sei que você assumiu o cargo de CEO em 2021, mas você já estava há alguns anos nessa jornada. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Que tipo de desafio uma mudança como essa traz para uma pessoa que, enfim, estudou tanto, né? Medicina é um curso que exige tanto. As pessoas entenderam isso com naturalidade? Trouxe alguma surpresa para sua família, alguma coisa desse tipo? A transição foi lenta. Muitas pessoas realmente têm essa curiosidade da transição de carreira. Eu tive uma carreira médica e acadêmica. Eu entrei no Fleury fazendo exames de imagem cardiovascular, como nós temos vários outros profissionais. Mas eu fiz o link com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse foi o meu primeiro cargo de gestão e a partir disso eu me programei para fazer um desenvolvimento também na área de gestão. Embora eu tivesse todo esse background acadêmico, e o conhecimento da área de P&D, eu também tive que fazer um MBA em Conhecimento, Tecnologia e Inovação. E olhando para trás, hoje a inovação e tecnologia é tão importante para tudo que a gente faz dentro do Fleury. Então, aquele meu conhecimento inicial, ele foi fundamental para hoje eu ser a gestora que eu sou. Mas também eu me preparei do lado de negócios, em termos de finanças, a gestão de uma maneira geral, foram vários cursos. Eu fiz uma transição para a carreira executiva há 16 anos, como gestora de P&D, depois diretora, olhando para toda a visão de planejamento das especialidades médicas, que hoje a gente atua em várias dessas especialidades que lá atrás nós já tínhamos uma visão de desenvolvimento de novas soluções,
mas também eu assumi a cadeira de diretora executiva médica e técnica e depois diretora de negócios. Isso é fundamental para uma função de CEO. Hoje, claro que uma empresa de capital aberto fala com o mercado de capitais, tem toda uma visão de disciplina financeira, de alocação de capital, de estrutura de capital, mas foi um preparo para essa mudança. Muitas pessoas perguntam o que é ser médica estando diante de uma empresa de capital aberto. Hoje, o fato de eu ter sido médica lá no passado me traz uma visão sistêmica do sistema de saúde e daquilo que a gente precisa implementar de solução. Mas a vivência do dia a dia está muito relacionada, sim, aos parâmetros financeiros, à entrega do resultado trimestral, ao mesmo tempo que a gente prepara o Fleury para os próximos 100 anos. Nós somos uma empresa longeva e nós temos uma ambição futura muito importante de sermos um dos grandes players de saúde no Brasil. Estamos nessa jornada de construção com uma visão muito clara daquilo que a gente pode exercer de protagonismo na área de saúde, com todos os desafios que colocamos, mas também numa entrega de curto prazo que é necessário, considerando este ambiente com diferentes stakeholders. Dentre as empresas do Ibovespa, o Fleury está entre as poucas que tem na cadeira de CEO uma mulher. Isso é um peso, é uma responsabilidade ou é uma questão sobre a qual você já nem pensa mais, já naturalizou? Como é que você lida com essa condição? Essa condição, primeiro que cada vez mais nós precisamos incentivar as mulheres a assumirem cargos de liderança. Isso tem a ver com performance, isso tem a ver com diversidade de uma maneira geral. Eu costumo dizer não só a questão de gênero, mas toda a pauta de diversidade, ela é importante. Nós sabemos que a diversidade promove mais capacidade de inovação, promove mais capacidade de reação diante de ambientes incertos, e nós temos um ambiente cada vez mais incerto, macroeconômico, geopolítico, e a diversidade nas organizações, ela realmente traz uma série de benefícios. Eu, como uma mulher assumindo uma cadeira de CEO, eu tenho um papel para a sociedade de incentivar outras mulheres cada vez mais. Então, eu falo em vários fóruns sobre isso. E lembrando que a área de saúde é uma área onde nós temos um número grande de mulheres. Hoje, 80% dos colaboradores no Fleury são mulheres. Na área médica também, os últimos dados do CFM mostram que as gerações mais novas de médicas, você tem um número maior aí de mulheres do que de homens. Não era assim a época que eu me formei. Então, as mulheres estão assumindo mais espaço na sociedade, mas precisamos incentivar a liderança. Tanto é que no Fleury nós temos, por exemplo, o grupo de liderança feminina. Mais recentemente, nós lançamos um programa chamado Elas na Liderança, para preparar mulheres negras para assumirem os cargos de liderança. Então, tem toda uma pauta para incentivar as mulheres. Não só mulheres, mas também a gente trabalha com outros grupos de diversidade, de afinidade com a pauta de diversidade e inclusão no Fleury. Então, nós temos a questão de étnico-racial, a questão de LGBTQIA+, a questão de ter grupos com deficiência. Precisamos trabalhar com todos esses temas dentro de uma empresa que tem um posicionamento ESG muito forte. Isso faz parte da nossa estratégia. Nós temos a questão, certamente, de impacto social, de ampliação de acesso à saúde, o aspecto ambiental, mas também um aspecto muito forte de diversidade e inclusão. Lembrando que em 2021 nós fizemos uma emissão de debêntures, Sustainability Linked Bonds, com metas muito claras de ampliação de acesso e de redução de resíduos biológicos. E esta é uma pauta importante. Ela faz parte da remuneração variável dos executivos e nós temos um comitê ESG que é coordenado pelo presidente do Conselho de Administração, mostrando a importância da pauta ESG de uma maneira geral para o Grupo Fleury. Doutora Jani, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quando você não está no Fleury, o que você gosta de fazer? O que você faz para despressurizar, digamos? Porque é uma jornada desafiadora, bastante intensa, não é isso? É uma jornada intensa. Eu procuro trazer muito a questão de equilíbrio para a minha vida pessoal. Eu
sei o que me traz energia, e isso é importante, né? A questão de exercício físico, questão de leitura, de dedicação à família. Eu sou uma pessoa mais discreta, mais introvertida nesse aspecto, e é muito importante respeitar. Ou seja, o autoconhecimento ele é fundamental. O que te traz energia, o que fazer aquilo que você gosta é fundamental. Eu adoro trabalhar com saúde. Isso me motiva, isso me encanta. Eu realmente sou uma apaixonada por saúde, por fazer o que eu faço. E esse contato com as pessoas no dia a dia, nas unidades de atendimento, nas áreas técnicas, cuidando das pessoas, isso me enche de energia. É muito gostoso ter oportunidade. Eu me sinto privilegiada por liderar uma empresa na área de saúde. Você consegue ou busca ter um período offline durante o dia ou no fim de semana? Tem um período em que você consegue ou sente a necessidade de se desligar de tudo? Sim, com certeza. Fim de semana eu procuro me desligar das atividades profissionais. É claro que isso tem períodos que são mais intensos, tem outros que são mais tranquilos, mas respeitar isso é fundamental. E também exercício físico é algo que realmente é fundamental. A gente falava sobre saúde, sobre como a gente faz prevenção, e eu, como uma cardiologista, sei a importância de exercício físico, de dieta equilibrada, para isso realmente te trazer mais energia de uma maneira geral. Tem algum esporte em especial que você pratica? Nenhum esporte em especial, mas caminhada é muito importante. Você é casada e eu sei que você fez uma escolha de não ter filhos. E eu acho que isso é um assunto muito importante da gente trazer, porque eu sei que há muitas mulheres que estão começando a querer fazer essa escolha, existe toda uma pressão social para uma outra direção. Mas eu queria falar um pouco sobre isso. Quer dizer, foi uma escolha e isso fez diferença na sua vida profissional? Como é que você encara essa questão e que tipo de conselho, digamos assim, você daria para mulheres que ambicionam uma escolha semelhante? As mulheres têm o direito de fazer as suas escolhas, profissionais e pessoais. Seja ela não ter filhos ou ter filhos e conciliar com a vida profissional. Isso é muito importante. Respeitar isso é fundamental. Por exemplo, a gente hoje tem um centro de fertilidade, onde algumas mulheres mais jovens que estão no auge da sua carreira e que optam por não ter filhos nesse momento, têm a oportunidade, cada vez mais a tecnologia permite isso, de, por exemplo, congelar os seus óvulos e depois ter o filho numa idade em que ela quer. Então, não existe mais essa questão de a mulher tem que seguir este ou aquele padrão. O respeito da escolha é fundamental e cada vez mais que bom que a sociedade vê as mulheres como profissionais que podem fazer as suas escolhas pessoais. Trajane, muito obrigada, foi ótima conversa. Espero que em breve a gente possa fazer uma nova entrevista para trazer outras novidades, né? Outras informações aí sobre a empresa, sobre a inovação. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade.